naquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em meu coração. Abra comigo as nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, seu capítulo 54, apenas o versículo de número 17. Livro do profeta messiânico Isaías, seu capítulo de número 54, seu versículo apenas de número 17. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Isaías 54, apenas o versículo de número 17. Tu és lindo, Jesus. Todos encontraram, igreja? Amém. Vamos fazer menção da palavra do Senhor que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Poder se assentar. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, foi chamado para profetizar no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías era contemporâneo de Oséias e Miqueias, e foi chamado para profetizar em meio ao declínio e apostasia entre o reino dividido de Israel, o reino norte, e o declínio espiritual e moral de Judá, reino sul. Bem, nós sabemos que o reino foi dividido logo após a morte de Salomão, e Jeroboão agora não dando ouvido à voz do Senhor e à voz do povo. Diz a Bíblia que o reino agora foi dividido. E é interessante que Deus levanta esse profeta em meio a um declínio espiritual. Diz o texto bíblico a respeito do profeta Isaías que era um homem culto e que tinha o dom da poesia. Embora Isaías fosse esse homem culto, Isaías ele não profetizava em torno das suas ideias, mas sim profetizava aquilo que o Senhor lhe ordenara. Olhe para cá. Isaías não era compromissado com a terra. Isaías não era influenciado pela terra. O compromisso de Isaías não era com o homem. O compromisso de Isaías era com aquele que o chamou, o Deus que criou o céu e a terra. A influência de Isaías não contagiou o chamado de Deus na sua vida. Alguns estudiosos vão dizer que Isaías ele aconselhava os reis daquela época. Entende isso aqui? Que um homem dentro de um palácio que aconselhava o rei foi chamado por Deus para profetizar, não aquilo que o homem quer, não para massagear o ego do homem, mas para ser boca de Deus na terra. E eu já quero liberar a primeira palavra profética liberada do céu. Levanta a tua mão nessa noite. Deus está levantando nessa geração homens e mulheres compromissados com o céu. Tu está aqui na terra nessa noite, profeta. Tu está aqui nessa noite. Estamos vivendo em meio a uma geração que o ego, ou a exaltação do homem, tem contaminado o mundo chamado. Pregadora, tem gente que Deus levou ele a um patamar elevado, mas não para que ele se contaminasse, mas que ele continuasse, perseverasse aquilo que Deus colocou no seu coração. Só que Isaías ele não se influencia pelo aquilo que está ao seu redor. Isaías ele não se contamina e não deixa o ego humano adentrar dentro de si. Isaías continua
homem. Não é a mensagem para exaltar o homem, não, mas aquilo que agrada a Deus. É por isso que em Lucas 2:49, Jesus ele vai dizer: olha, importa que eu cuide dos negócios do meu pai. Olhe para cá, chamado não é para qualquer um profeta, chamado é para aquele que é compromissado com os céus. Paulo ele vai dizer em Gálatas 1, no seu versículo de número 10: se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Um verdadeiro servo, ele não agrada a humanidade, não. Não é mensagem da mensagem elétrica de ninguém, não, profeta. A mensagem tem que ser aquela que Deus te entregou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Foi chamado para pregar em meio a um povo apostata. Sabe o que é isso? Abandono de fé. Sabe o que é isso? O altar e a adoração de Deus estava dividida. O povo de Israel se deixa contaminar pela idolatria, por deuses estranhos. E é interessante que lá no Êxodo, seu capítulo 20, seu versículo de número 3, o próprio Deus vai dizer: olha, não terás outro Deus além de mim. Glória a Deus! Sabe, pensa num povo que tem um coração inclinado para a idolatria. Pensa num povo que tinha um coração inclinado, Júnior, para adorar Baal. Aí Deus olha lá do céu e diz: não, a terra está bagunçada, o povo está bagunçando meu altar. Vou levantar Isaías para pregar a minha palavra. Vou levantar Isaías na terra. Isaías não era aplaudido pelo homem, mas o céu reconhecia que ele era homem de Deus. Tem tanta gente levando reconhecimento aqui na terra. Tem tanta gente tendo status aqui na terra. Tem tanta gente sendo elogiada aqui na terra e os céus desconhecem. Deixa eu te contar um segredo nessa noite. Tu pode não ser aplaudido aqui, tu pode não ser elogiado aqui, é melhor não ser reconhecido aqui, mas os céus testificar que tu é filho, que tu é filha. Aleluia! Aleluia! Ô, missionária Rose, a mensagem não me faz querer pular da cadeira, né? A mensagem de Isaías trouxe o povo de Israel aplaudir ele. Ô vaso, é culto de jovens mesmo. É pra tu ser igual a Daniel, tá na Babilônia, mas não se corromper. Tá na Babilônia, mas não perde a essência. Aleluia! É que eu tô aqui e aí eu me adapto ao sistema da terra. Cuidado, tu é sal da terra, profeta. Aleluia! Vamos pra Bíblia? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal for íspido, sabe o que essa palavra é íspida? Sem sabor, sem gosto. Não dá sabor. De nada mais serve, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha a importância que tu tem aqui na terra, profeta. Não é para tu te contaminar, não. É para tu manter a essência. É para tu manter a identidade cristã. O negócio hoje é difícil. Glória! Meu Deus! A gente não reconhece mais que é homem e mulher de Deus, é estreito. Deixa eu te contar um segredo. Não julga pela roupa, isso é capa. Isso é exterior. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Não para tu não dizer que a mensagem está pesada demais e não está na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de palavra. Aleluia. É Jesus. Mateus 24. Se não me falha a memória, só o versículo de número 25. Vai dizer: hipócritas. É essa palavra mesmo, hipócrita. Sabe o que é isso? Fingido. Mas o exterior do copo do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Sabe o que é isso? Veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas o coração está longe de Deus. É hipocrisia.
Deus cura. Deus visita a sua conta bancária. Deus te dá o carro do ano, na moto do ano. É a geração de hoje. Só que poucos querem ouvir. Levanta a tua mão, conserta teu altar, porque o céu te espera. Não frega mais, irmão. Tá feio, tá estreito o negócio, é? Só que aí Deus levanta na terra um doido, o nome Isaías. Vai fazer o quê? Para confrontar contra o pecado, confrontar contra a apostasia. Olha pra cá. Evangelho que não te confronta nunca foi evangelho. Eu desconheço o evangelho que não te confronta. Eu desconheço o evangelho que tu continua no erro. Tu pode estar vivendo qualquer coisa por aí, menos evangelho. Mas Deus não bate. Bora pra Bíblia. Bora pra Bíblia. Que coisa linda. Hebreus 12, seu versículo de número 6. Que eu, o Senhor, corrijo a todos quanto amo. Segura, acabou não. Tem mais uma coisinha, vírgula. Mas açoito a qualquer um que recebo como filho. Deus bate, se prepara, que hoje tem açoite do céu, profeta. Mas não é para te matar, é para te salvar, te libertar, te transformar. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertar. Aleluia. Coisa linda, Deus. Viva o evangelho e viva uma vida pecaminosa, está errado. Viva o evangelho, mas não estou sendo confrontado com o meu pecado. Está errado. Para de normalizar pecado. Para de achar que pecado é só idolatria. Para de achar que pecado é só fornicação, adultério. Vem pra cá, altar desconcertado. Vira a luz de Deus, também é pecado. Meu Deus. Não prega. O povo quer ir pro céu. Só que quer levar a bagagem de Babilônia. Sinto muito te dizer, não vai. Tu não vai levar bagagem aqui da terra. Quero ser salva. Só que eu quero continuar com as minhas imperfeições. Não sobe. Ah, pregadora, mas eu conheço um cara por aí que vive uma vida de qualquer maneira e Deus usa. Irmãos, isso é dom. Para de se iludir com dom. Para de achar que oratória é bonita, pregação bonita. O homem está cheio de Deus. É dom. O que Jesus ele vai dizer? Conhecerei a árvore pelos seus frutos. Aleluia. Vamos para a Bíblia de novo. Mateus 7,15. É uma mensagem que não dá glória, eu sei disso. É uma mensagem que a vontade de sair correndo, eu sei disso. É uma mensagem que talvez tu começou a ouvir e disse: meu Deus, quem convidou essa doida? Eu também sei disso. Mateus 7,15, vamos para a Bíblia. Vai dizer: ó, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas são lobos roubadores. O que é isso? Terno bonito, sapato do ano, roupa de marca, oratória bonita. Aí Deus está dizendo: não é ovelha, é bode, não é ovelha, é lobo. Aleluia. De que adianta? A aparência de mulher de Deus, mas o altar está desconcertado. Meu Deus. De que adianta a aparência de homem de Deus, mas está com a mulher que não é tua? Tem uma mensagem profana no WhatsApp. Isso é em vão. Aleluia. É muito, canta muito. Olha, naquele grande dia quando Jesus abriu os livros. Aí muitos vão se apresentar diante dele e vai dizer: Senhor, no teu nome eu curei. Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. E a resposta clara e nunca de Jesus vai ser: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
outro irá agradar mais um, desagradar o outro. Não tem como servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como, irmãos. Essa casa santa que é eu e você, não é parede, é eu e você. Habitar. Dois moradores, não tem como. Ou é a habitação do Espírito Santo, ou é a habitação de um espírito de engano. Não tem como os dois habitar juntos. Não tem como a casa estar dividida. Não tem como. O altar estava dividido. O povo de Israel, ele oferecia sacrifício para Deus, só que também oferecia sacrifício para Baal. Adoração dividida. O que é adoração dividida? Venho para um culto como esse, adoro aqui, mas quando eu saio por essas portas, está cantando música mundana, está fazendo o que agrada ao mundo. O que é isso? Adoração dividida. Então Deus divide a adoração dele com ninguém. Dentro do templo até quem aparece no cerco, e longe dele se comporta como qualquer um. Olha pra cá. Eu vim pregar essa noite para você que você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Aleluia. Havia um jovem por nome Daniel. E esse jovem, ele foi levado cativo para Babilônia. E quando chega lá em Babilônia, o rei olha para Daniel e para os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele vai olhar e vai dizer: olha, vai dar uma ordem ao chefe dos eunucos. Não serve qualquer coisa para eles, não. Tudo que tu colocar na minha mesa, oferece a eles. Eles vão comer da minha mesa. Daniel, ele poderia crescer os olhos no manjar do rei e dizer: oh, que maravilha! Foi criado num palácio com regalias e foi para Babilônia para também viver regalias. Só que não. Daniel, ele sabia que o lugar que ele estava era um lugar idólatra. E Daniel vai dizer: olha, eu não quero esse banquete. Eu não quero esse manjar. E aí o chefe do eunuco vai dizer: rapaz, a ordem para mim foi dada que tudo que for para a mesa do rei, vocês têm que comer. Você está desmerecendo a mesa do rei. Quantos queriam estar comendo o que o rei come? Vocês estão tendo esse privilégio e não querem. Ele diz: eu não posso fazer isso, Daniel. Ele pode sim. Vamos fazer um acordo. Por 10 dias, eu te peço, vamos apenas comer legumes e beber água. Não quero vinho, não quero frango assado, não quero Coca-Cola, não quero Fanta, não quero pizza, não. Só água e legumes. Experimenta 10 dias. E se durante esses 10 dias você perceber que a nossa aparência está inferior da dos outros jovens que estão se alimentando da mesa do rei, está desfeito, aí nós vamos também alimentar da mesa. Só que aí o chefe dos eunucos, ele percebe que se passando os 10 dias, a aparência de Daniel e dos seus amigos estavam melhores das que estavam se alimentando do manjar do rei. Sabe o que ele usou? Olha aí. Se chama essência. Sabe o que se chama isso? Presença do Espírito Santo. Olha pra cá. Eu consigo, um homem, uma mulher cheia, chegar no ambiente para mostrar a sua característica. Não se corrompe, não. O altar de Daniel ainda é um altar exclusivo. E que exclusividade é essa? A minha adoração eu não divido. A minha adoração eu não divido. Não é manjar da Babilônia, porque o manjar vem do alto, é do alto, é do alto. Maravilha. Só que tem uns aqui da terra que é diferente. Não recusa manjar da Babilônia. Meu Deus. Não recusa as coisas do mundo. Que palavrinha tão pequenininha que Daniel usou? Sabe que palavra é essa? Renúncia. Na Bíblia, Jesus, ele vai dizer: olha, todo aquele que quiser me seguir, tomai sobre vós o meu jugo. Pega a sua cruz e siga-me. Renuncia a si mesmo. Sabe o que é isso? É renunciar às coisas do mundo. Sabe o que é isso? É renunciar o próprio eu. É aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20:
seguinte: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Recuso tudo que o mundo me oferece, mas não perco a comunhão e a intimidade com os céus. Tá difícil. Meu Deus. João 2,15, vamos para a Bíblia. Vai dizer: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo. Isso é Bíblia. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível agradar a Deus apegada com as coisas da terra. É impossível eu agradar a Deus apegada com as coisas do mundo. Não tem como. É altar dividido, adoração dividida. É pessoas perdendo as características de um verdadeiro servo. Irmãos, não é na roupa, não. Porque um verdadeiro servo, ele sabe se vestir. Não adianta eu querer mostrar que sou servo dentro da casa, na igreja, se lá fora as minhas atitudes são hoje de um cristão. Eu sei, acabo glória essa mensagem. Fica tranquilo, já eu encerro. Aleluia. Não, irmãos, não mostra uma santidade para sair na lua aqui dentro da igreja e dorme em casa de bebidão. Isso é fingimento, é hipocrisia. Por que eu tenho que mostrar para o meu pastor, para um homem em carne, que eu sou serva de Deus aqui dentro, mas lá fora eu não sou? E eu esqueço que tem 2 olhos como chamas de fogo. Provérbios 15:3. Os olhos de Deus são como 2 chamas de fogo acesa, que contempla tudo, tanto os bons como os maus. Seja servo aqui, mas seja servo lá fora. Seja servo aqui, mas seja servo na escola. Seja servo aqui, mas seja servo no trabalho. Não muda, o ambiente muda, mas não muda você. O ambiente muda, mas não contamina você. Aleluia. Deus não corrige vaso. Sabe o que Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que é isso? Falta de Bíblia. Uma mensagem como essa, alguém vai dizer, Júnior, é heresia. Pegou pesado demais. Tá matando ovelha. Deixa eu te falar um negócio aqui. Bíblia não mata. Que Bíblia matou alguém, eu abandono meu ministério. Prova na Bíblia, vaso, provo. João Batista percursor de Jesus. O que João Batista pregava? Arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino do céu. Matou alguém? Não! Gerou alma! Aleluia a Deus! Aleluia! O problema da minha geração é muito WhatsApp, muito Instagram, muito Facebook, muita rede social e pouco alimento chamado Bíblia! É gostoso ver Deus usar pregador para curar, para libertar. Melhor ainda é palavra. O maior pregador por nome de Jesus, ele pregou aqui na terra. E que por nenhum momento você vai ver Jesus só curando, só expulsando o demônio, só profetizando. Não, Jesus pregava a palavra. Tanta palavra que um dia Jesus dando um dos seus sermões a respeito do reino dos céus, Pedro ele percebe que a multidão está indo embora. Aonde Jesus passava havia uma multidão que o seguia. Só que há diferença daqueles curiosos que só querem saber quem é Jesus e daqueles que realmente querem ser transformados. E aí Pedro vai cutucar Jesus e vai dizer: mestre, o povo está indo embora. Jesus ele para a pregação, missionária Rose, não. Jesus continua e diz: Pedro, se tu quer ir, pode ir. E ele vai dizer: não, Senhor, como eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna.
nascendo a velha criatura. É impossível. Mais missionária Rose. A mensagem que dá status hoje é uma mensagem de porta aberta. Ninguém prega a porta estreita. Vamos caminhar um pouco na Bíblia, já encerro. Lucas 22. Lucas 13, perdão, só versículo de número 22. Vai dizer que Jesus pregando em algumas aldeias circunvizinhas, alguém vai chegar até ele e vai dizer: Senhor, são poucos os que se salvam. E Jesus vai olhar e vai dizer: olha, confiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão mais. Quando o pai de família descer e cerrar as portas, muitos começarão a bater do lado de fora. Sabe o que é isso? Jesus vai dizer: há duas portas, a larga, são muitos que passam por elas e levam para a perdição. Só que a estreita são poucos, e muitos irão querer entrar quando a porta se fechar. Aí depois que a porta ficar fechada, se fechar, vão começar a bater do lado de fora, dizendo: abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E ele vai olhar e vai dizer, do lado de dentro: quem sois vós? Porque eu não vos conheço. E aí quem está do lado de fora querendo entrar com a porta fechada, vai dizer: mas Senhor, o Senhor pregava nas nossas ruas, nós comíamos na sua mesa. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é isso? Vem para o culto, mas não vive um culto. Segue Jesus, mas não segue da forma que tem que seguir. Tem gente que passa 30, 40 anos dentro do ministério, dizendo que está vivendo o evangelho. Infelizmente naquele grande dia vai ficar. É Bíblia. Será levado um e deixado o outro. Sabe por quê? Porque vida com Deus nem todo mundo tem. Vida no altar nem todo mundo tem. Meu Deus. Não prega mais não, missionária Rosa. Sabe por quê? Porque acabou a mensagem do arrebatamento. Acabou a mensagem que Jesus está voltando. Não se prega. Porque a geração de hoje perdeu a vontade pelos céus. Meu Deus. Perdeu maravilha. a vontade de largar a Babilônia. Quer ficar aqui, cuidado. Outros acham que na segunda volta ele vai subir. É mais tenebroso. Isso aqui não é para te assustar, não. É melhor tu ir agora no primeiro arrebatamento. Sabe por quê? Se tu tá achando que o negócio está estreito agora, dá nada. Estreito é quando Jesus levar a igreja. E aí o Espírito Santo for junto. Sabe quem vai virar? O Espírito do engano, o anticristo. Aí aqueles que não se converteram agora, naquele grande dia vão se arrepender e vão se converter. Só que aí o negócio vai ser mais estreito. Aleluia. Vai ser decapitado, degolado. Vão ser presos e vão sofrer até a morte. Sabe para quê? Por não aceitar a marca do anticristo. Alguém já prega por aí, pastor Fabrício, que essa marca já está sendo colocada, irmãos? Não está. Bíblia não mente. O que está escrito lá no Apocalipse ainda não está se cumprindo. Vai se cumprir, sabe quando? Quando Cristo levar a igreja. Aleluia. Eu estou sendo perseguida agora, missionária Rose. Tá nada. Perseguição será naquele grande dia. Eu estou sendo caluniada agora, tá nada. Aquele grande dia vai ser pior, sabe por quê? Agora tem o Espírito Santo para interceder por você e para dizer: Deus, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela. E naquele grande dia não vai ter. Deus vai permitir descer nos campos duas testemunhas, que alguns estudiosos dizem que são Elias e Moisés. E muitos vão acreditar nessa profecia quando vê se cumprir. E aí vão ter que perder a vida por amor a Cristo. É isso que é perder a vida. Que coisa linda.
a oportunidade de se salvar agora que Cristo está te dando. E tem muitos que estão rejeitando ela. Meu Deus. Vou te contar um segredo. Essa mensagem não é para ímpio, irmãos. Não. Essa mensagem é para crente. Para com esse negócio de dizer para fulano, é para ciclano. É para você mesmo. Fica tranquilo que eu já para cortar e já cortou aqui há muito tempo. É crente. Ai, Deus está falando da Babilônia. É com o mundo, não. É com você mesmo aqui dentro. Está tenebroso o negócio. O amor de mundo se esfriando. Crente que dizia ser servo de Deus perdendo a identidade. Aí depois fica Jesus, eu prego tanto, a igreja louca. Só que a gente não vê alma. E muitas das vezes, às vezes, quando vê, tem gente que luta para alguém vir emocionalmente. E não fica. Porque não foi o Espírito Santo de Deus. Fez se emocionar para vir, a pessoa não fica. Aceita hoje, amanhã tá no mundo. Que Deus é esse? Meu Deus. Pregadora, porque o diabo soprou. Não. Nada contra. Tem uns pregadores que vai no fundo do profundo. E aí tenta emocionar a pessoa, pega na mão, levanta a mão e diz: vem, rapaz. Vai. É agora. Eu vou lá na frente com você. Para com isso. A Bíblia diz: nem com força, nem com violência, mas pelo meu espírito. Eu não posso ninguém. Lindo é, com a mensagem dura dessa. Antes de fazer o apelo, almas me chorando, irmãos. Contemplo muito isso. Isso é maravilhoso. Tu não precisa forçar alguém para vir para Cristo, porque Ele não te força. Ele não te forçou para tu estar aqui nessa noite. Não força ninguém, porque aí vem emocionalmente, pastor Fabrício, não fica. Aí depois fica: Deus, por que a alma não ficou? Porque não foi o Espírito que falou, foi emoção. Já vi muito. São 10 anos de ministério, já assisti muito isso. Jesus. E aí vem a emoção, e no outro dia, cadê? Tá na porta de um bar, tá na balada da noite. Que Deus é esse, irmãos? Quando o Espírito toca, tu vem até emocionado, mas cheio da graça, e sai daqui uma nova criatura, crendo que você não vai se corromper agora. Vai pregar para alguém, bota a mulher do Samaria, bebeu da água e foi levar da fonte para alguém. Encerra aqui. Confrontou. Porque o povo estava na apostasia. Só que no versículo de número 17, quando Isaías ele diz que toda ferramenta preparada contra vós não prevalecerá. Sabe o que era isso aqui? Isaías estava dizendo isso aqui para os exilados que estavam na Babilônia. Porque nem todos que estavam ali tinham se corrompido. Não. Foi por uma consequência do povo inteiro. Mas tinha verdadeiros servos. Tinha verdadeiras pessoas que adoravam a Deus em espírito e em verdade. E aí Isaías ele vai profetizar para esse povo, para aquela minoria, para aqueles remanescentes que restaram. Sabe por quê? O diabo quer você mesmo que ainda não se corrompeu. Porque os que já se corromperam são dele. Satanás nem se preocupa mais. É por isso que tem um bando por aí, pecado, pregando pecado, profetizando pecado, expulsa até demônio, irmão. O diabo até brinca. Porque ele sabe, não tem vida com ele. Mas você, assim como Daniel, que não se corrompeu, é você mesmo que o diabo quer. Vamos para a Bíblia? 1 Pedro 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiai. Sabe o que é sóbrio? Fica atento. Fica na torre. Tem gente que ora muito, mas não vigia. Sobe monte, desce vale, com salto de inferno, mas não vigia. O que a palavra diz? Vigiar e orar. Os dois têm que andar juntos. Menina canta. Não combinasse. Fica atento, porque o diabo gosta do adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É você mesmo, João Batista, que prega a mensagem não para massagear o ego do homem, mas para fazer a vontade dos céus. É você mesmo que Satanás quer. Você, Isaías, que tem um chamado de confrontar contra o pecado. É você mesmo que o diabo está doido para contaminar teu altar. Só que ele pode até bramar como leão, mas o leão da tribo de
perseguia, mais aumentava homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E olha pra cá, Satanás é estrategista. Ele sabe aonde ele vai acertar. Ele sabe aonde ele vai trabalhar. E agora o foco do diabo não é tirar de dentro da igreja, não. É deixar dentro da igreja mesmo, desviado, afastado dos céus. Tem muita gente que está aqui dentro, mas já está afastada do altar há muito tempo. E quando eu me refiro ao altar, eu digo presença. E é isso que o diabo tem mesmo. Crente de aparência. Quem era a igreja de Sardes? Uma igreja que Jesus vai descer e vai dizer: olha, tu tem nomes de que vive, mas está morto. Sabe o que é isso? Era uma igreja que, aos olhos físicos, parecia uma igreja avivada, mas aos olhos espirituais, Deus está dizendo: está morta. É aparência. Aí ele vai dar um conselho dizendo: olha, Aleluia. ser vigilante, volta, arrependa-te, guarda tudo aquilo que ouviu, senão virei sobre ti como um ladrão. Sabe o que é isso? 2 Pedro 3, versículo 10: que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ó, será um estrondo, um abrir e piscar de olhos. Não seja um crente de aparência, porque Deus não te chamou para viver de aparência, mas seja servo. É por isso que Paulo ele diz em Efésios 6:10: revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Que revestimento é esse? Algo espiritual do céu. Sabe para quê? Para tu vencer as batalhas, para tu vencer os dados inflamados do maligno. Porque pode o diabo se levantar, mas se tu tiver revestido, não te atinge. Aleluia. E a palavra de Deus essa noite para você é: não perca a essência. Aleluia. Aleluia. Fica firme, suporta. Obrigado, Jesus. Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha pra cá, Satanás não tem medo da tua oratória, da tua pregação bonita. Se tu fala em línguas estranhas, o que o diabo tem medo é de um homem, de uma mulher revestida pelo poder. E tem poder aqui hoje, nessa noite. Se tu quiser ser revestido, hoje o céu se abre. E te reveste de poder. Lucas 10:19: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Tem autoridade de Deus aqui nessa igreja. Tem autoridade de Deus aqui. Seja revestido de poder. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu. Aleluia. Estou encerrando. Só que antes de encerrar, com a permissão do pastor, fecha teus olhos. Se desliga do céu, da terra, perdão, e se conecte com o reino dos céus. Jovens, nessa noite, fecha teus olhos. Esquece quem está do teu lado. Deus, eu sinto a tua graça aqui. Aleluia. Pai, eu sinto o teu poder aqui. É, Jesus. Enquanto muitos acham que é apenas um culto, Deus, sabemos que no mundo espiritual há uma guerra, há uma batalha. Eu peço obreiros para ficar ligado comigo, principalmente nos jovens. Há uma batalha no mundo espiritual, Deus. Porque Satanás, ele sabe que se essa semente que foi pregada